Opa, aqui é a Verônica Félix e estou aqui com o Mr. Dragon. Danço sim, galera. E hoje nós vamos falar sobre as 5 coisas que pode estar te impossibilitando aí de aprender a dançar. Será assim? 5 barreiras, hein? 5 obstáculos que podem estar freando a sua dança ou impossibilitando até mesmo que ela comece ou aconteça algum dia, saia dos planos, do sonho, do papel. E aí nós vamos falar as 5 e quem sabe talvez você esteja se identificando com uma delas e a gente pode estar aqui te ajudando com isso. Então vamos lá, qual o primeiro obstáculo que iremos falar sobre hoje, Verônica? Então vamos lá, talvez não seja muita novidade, né, para vocês, que o que pode estar te impossibilitando de aprender a dançar é a própria insegurança. Insegurança, com certeza. Insegurança, ela faz aquele medo, aquela fobia, aquele receio de começar a dançar. Porque será o que vão pensar de mim se fosse numa aula regular? Será que meu companheiro, minha companheira vai curtir, dançar e tal? Então surge aqueles milhares de será, como se fosse, será que vai cair um raio ali quando eu estiver passando? Será que talvez quando eu estiver em cima da ponte ela vai cair? Será? Aqueles serás que nunca acontecem, mas que sempre estão pegando a gente pelo pé, impossibilitando de avançar. Sempre esses cálculos e nem sempre otimistas, né? Então, muito importante se apegar a ideias, a sentimentos um pouco mais nobres e direcionados, como a coragem, a vontade, partir para cima do que a gente tem controle e pode realizar e esquecer esses milhares de serás que só fazem a gente ficar parado no mesmo lugar e não avançar. E a insegurança, ela normalmente segura como se fossem cordas em vários desses motivos para impedir que venhamos conseguir avançar e dar esse primeiro passo em direção a aprender a dançar. Um exemplo muito comum é, por exemplo, você estar com os seus familiares mesmo em um clube, né, com piscina, um dia ensolarado, e tá lá todo mundo entra na piscina de primeiro e você fica ali só olhando, vou, não vou, vou, não vou. A água tá fria. A água tá fria, justamente. Seu corpo já tá ali aquecidinho, não tá muito quente, né, por exemplo. E você fica ali no receio. Vou, não vou, pulo, não pulo. E a família fica lá, vem, não sei o que, se divertindo, jogando água pra cima. E você fica ali, vou, não vou, vou, não vou. Naquela insegurança. Mas, por exemplo, se você realmente decidir assim, pô, vou, e ser uma experiência muito extraordinária, muito boa, você acaba se divertindo com o processo. Então, só de tomar a decisão, superar aí esse medo da água fria, todo mundo já entra na brincadeira, o sol tá lindo, as possibilidades estão favoráveis, dá para começar, é só superar essa primeira etapa. Dessa insegurança, desse medo da água fria para começar o processo. Uma vez o processo começado, aí já é uma outra etapa, alguns ajustes, algumas outras coisas que vão acontecendo, mas aquela primeira insegurança, aquele frio na barriga que impede até de dar um passo à frente, já foi superado. Um exemplo também comum é no próprio clube, você tem um tobogão bem gigante assim e o pessoal resolver ir. E aí, será que você vai? Maridão, a noiva tá lá, bora, vamos descer. E aí, tem um que é mais corajoso que o outro, exceto que tem, às vezes, o casal, os dois são corajosos, né? Resolvem ir juntos. Mas se um dos dois é inseguro, é claro que um vai querer tentar puxar o outro. Vamos. Será se vai? Mas quem sabe não pode ser uma boa experiência, você também se divirta. E esse incentivo de uma pessoa que gosta de você e está com um pouco mais de energia naquele momento, todos os dias estamos numa situação diferente. Tem dias que um está mais alegre, um está mais triste, está mais nervoso, está mais calmo, e aí um vai equilibrando o outro e traz essa coragem para esse momento de insegurança. Então também está aí uma fonte de apoio, né? E como é que você vai saber da experiência se você não começar? Se você não realmente fazer, sentir na pele? Então é isso, vamos para o próximo tema, que é a questão do ponto de vista. Mas como assim ponto de vista?
Tem uma teoria, uma ideia, uma forma de analisar, se autoanalisar, que é o nosso próprio sistema de crenças. Talvez desde criança eu escuto que eu não sou bom para fazer isso ou fazer aquilo, e aí eu acabei tendo que me virar por algumas coisas, me profissionalizei, eu cheguei em um patamar de conhecimento, um conhecimento acadêmico, e ainda assim esse sistema de crença de que eu não dou conta, que eu sou incapaz, continua muito forte em algumas coisas, e pode estar muito forte também com relação à dança. Tipo, eu não tenho mais idade, ou não tenho molejo, ou minha cintura é dura. É como se dançar dependesse só da cintura, é o corpo todo, né? Exatamente. É a mão, é o ombro, é o braço, é a forma que abraça. Porém, em teoria mais simples, em teoria mais comum, fala-se isso. Então, o ponto de vista, como não os outros, porque às vezes eu posso me basear muito pela opinião dos outros, mas a minha própria opinião, como eu vejo, como eu concretei, como eu forjei na minha cabeça e fixei essa ideia da minha possibilidade, da minha capacidade motora, da minha capacidade rítmica, da minha capacidade de talvez aprender uma sequência e colocá-la na música. Por vários motivos, talvez o meu ponto de vista com relação a mim, ou até mesmo com relação à minha parceira de dança, pode ser limitado, pode ser muito reduzido. E aí, uma vez que eu começo a ignorar esses pontos de vista que eu qualifiquei como negativos e começo a focar nos pontos de vista positivos, eu tenho uma visão, uma realidade diferente, e aí dá para começar um passo a passo e, com o acúmulo das práticas, chegar em um nível muito bom, um nível muito gratificante de dança. E eu lembrei de um exemplo aqui agora, de uma historinha do sapo. Tava lá dois sapinhos, né, pulando e tal. E aí, logo à frente tem um buraco. Um buraco fundo até, escuro. E os dois caem nesse buraco. Eles lá desesperados, tentando sair, não conseguem sair, porque é fundo, né, o buraco. Logo em seguida vem os outros sapos, né, escutam um barulho, escutam um pedido de socorro e vão lá tentar ajudar. Vários lá em volta do buraco, tentando ajudar, começa a chover. O desespero aumentou e todo mundo falou, olha, você não vai conseguir. E ficaram, não pula, você não vai dar conta de sair, espera a água encher. É muito alto, né? Você não é capaz, você não vai dar conta. Para de pular, não pula, não pula. E aí um dos sapinhos, né, que tinha caído dentro, foram dois, ele olhou aquele movimento e aí resolveu e pulou. No que ele pulou, ele conseguiu sair. E aí ele virou para os outros e falou, muito obrigado, nossa, você me ajudou demais por ter me motivado. E eles ficaram pensando assim, mas como assim, né? Motivaram? E mal sabiam eles que esse sapinho, ele era surdo. Ele não ouvia. Então, o que ele pensou naquele momento, o sapinho surdo? Ele falou assim, estão me motivando. Vou criar coragem e pular. E foi o que ele fez, e ele pulou. Já o outro continuou lá no fundo, tentando sair, não conseguia. E aí que veio a ideia dos outros sapinhos, depois de ter passado por essa experiência. Falou, não, vamos ajudar ele aqui, né? Vamos motivar, em vez de desmotivar. Eles falaram, não, você consegue. Vem, pula, não sei o que, pula. Aconteceu o quê? Criou coragem e conseguiu pular. Deu um salto e conseguiu. E nessa história, o que é muito legal também, a gente pode comparar esses sapinhos que ficaram do lado de fora como os pensamentos ou até mesmo as palavras dos outros com relação à nossa capacidade de talvez aprender a dançar. Às vezes até o companheiro e a companheira já tem um hábito, já está tão desgastado, aquela coisa que a intimidade traz, né? E sempre que possível fala alguma coisa assim, você não vai dar conta, não tem molejo, fulano não tem molejo. E quando mudamos esse ponto de vista e começamos uma linguagem de coragem, uma linguagem de tipo, acredita em você, tenta mais um pouco. Não é que está melhorando, e começa a elogiar os movimentos novos, a história e o ponto de vista, pode ser que saia aí
ótima parceria com dança, um relacionamento fortalecido, com mais união com dança também. Inclusive tem aquele estudo científico que a gente viu na Nova Zelândia, eles chegaram assim numa panorama que precisaria de mais pesquisa para perceber o impacto da endorfina na união, no fortalecimento de um relacionamento, de uma proximidade, mas eles chegaram à conclusão que acontecia algo muito especial e realmente fortalecia a união, não só no caso da dança, mas da dança também, dos esportes, um casal ou parceiros, companheiros de atividade que tendem a repetir e fazer atividade juntos, fortalecem essa questão do relacionamento, da proximidade, do bem-estar em estar junto. A gente percebe que se criamos momentos mais agradáveis, mais divertidos e tudo mais, fortalece esse desejo de estar próximo, de dançar, de se aproximar, de se divertir mais, ao contrário de que, às vezes, por algum momento, se a gente entra em algum tipo de conflito, até de opinião, se a gente fica fazendo isso muitas vezes, a tendência é criar uma certa distância. Repele, né? Repele. Então, o ponto de vista e uma atitude positiva com relação ao ponto de vista é fundamental para chegar nesse nível. Então é isso aí. Partiu para o obstáculo de número 3. Tchan, 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 tchan. O que será? Então, a terceira é a procrastinação. Para quem não sabe, procrastinação é aquele ato da pessoa sempre deixar para depois. Tão comum. Exatamente. Quem nunca, né? Eu já... Na verdade, hoje, se eu paro e faço uma análise, uma autoanálise, eu percebo que em algumas áreas eu procrastino, por exemplo. Às vezes eu tenho uma tendência muito boa para uma atividade de flexibilidade, que a gente faz, o yoga e tal. Aí, para malhar, eu sei que eu deveria também colocar a musculaçãozinha, você já é mais intensa na musculação. Sim. E aí, mas aí eu não tenho uma outra coisinha para resolver, acabo procrastinando. Então tem algumas coisas que a gente acaba sendo bem afiado, bem direcionado e outras a procrastinação acaba acontecendo. O problema é quando ela ataca as prioridades, uma coisa que a gente quer muito fazer, que a gente quer muito aprender, né? Não, aí com certeza. Um exemplo muito comum que eu passei esses dias, semana passada inclusive, é a questão de lavar roupa. É claro que tem a máquina ali, tem pessoas que lavam na mão também, mas no meu caso eu uso a máquina. Exemplo simples, né? Cotidiano aí. Exemplo simples, exatamente. E eu costumo separar as roupas, por exemplo. Eu separo as brancas, das pretas e das coloridas. A roupa tá ali, eu sei que eu tenho que lavar, eu sei que tem que, né? E o negócio só crescer, só aumentando. E eu deixando pra depois, não, amanhã. Aí amanhã, no dia de amanhã, aí chove. Aí eu falei, na chuva não vai secar legal, vai começa demorar. Começa a faltar roupa no guarda-roupa. Exatamente. E você, cadê minha meia? Cadê a cueca? Acaba interferindo no meio social, né? Porque aí eu não lavo a roupa, ele fica sem roupa também. E esse é um dos efeitos da procrastinação, que é deixar pra depois. Se você pode fazer hoje, faça. Boa, o segredo eu acredito também que tá aí. Não perder tempo pensando que eu tinha que fazer. Já de preferência, tem o nosso amiguinho, o telefone, o quadradinho, coloca o quadradinho do lado e parte para ação. Porque pensar em fazer, como fazer, quando fazer, se as mãos estão livres, só vão servir de alimento para procrastinação. Entra logo na ação, já faz, vou começar a dançar, beleza, tô com o parceiro, com a parceira do lado, vamos colocar uma música aqui, não vamos treinar esse passo, vamos fazer esse negócio. Não, tô querendo ver isso daqui, me mostra isso daqui. Não precisa nem talvez se determinar tempo, é uma coisa muito complexa, tipo 1 hora treinando. Para quem não tem prática, 1 hora de qualquer coisa é muita coisa. 1 hora de televisão é muito, 1 hora de bicicleta é muito, 1 hora de um exercício específico é muito, na academia, por exemplo. De esteira. 1 hora de esteira, 1 hora de esteira é bastante. Então começar aos poucos e saber
inclusive essa questão de graduação de nível, que nível que você está. A gente falava hoje sobre a comparação, às vezes você vê uma pessoa fazendo uma coisa incrível em um patamar muito alto, e aí já olha, eu queria fazer aquilo, agora ou nunca, com o sistema de recompensa rápida que a gente já está acostumado no estilo de vida, nas redes sociais, eu já queria dançar assim. Calma, é importante ter paciência. Veja que quem está dançando há um tempo, sei lá, 5, 10, 15 anos, passou por bastante treino, por um beabá, por um passo a passo para chegar lá e fazer nesse nível. Se você quiser fazer hoje já de uma vez algo tão complexo, ou não vai ficar legal, ou talvez você corre de se lesionar. Então é muito importante entender um exemplo que a gente tem no dia a dia. Uma criança, quando ela começa a ser alfabetizada, ela já entra na universidade de forma alguma. O que acontece com ela? Vai pro prezinho. Vai pro prezinho, vai pegar a letra A, o professor vai entregar um papel A4 já com a letra A grande e vai colar bolinha na letra A, ficar ali olhando bastante para aquela letra para memorizar, e depois passa para uma outra letra, e depois vai aprender a juntar as sílabas. Então, na dança, o processo é exatamente igual. Se é um mundo novo, a coordenação ela precisa ser alfabetizada naquela metodologia. Então, é importante seguir esse processo que é didático, ele é um passo a passo, respeitar esse passo a passo para conseguir chegar lá na frente com harmonia, com equilíbrio, com os passos bem feitos, bem elaborados. Qualquer aceleração nesse processo aí seria como, por exemplo, vou fazer da primeira à terceira série e aí já te joga lá na universidade. Como é que vai ser? Da terceira série já dá para você fazer um curso de nível superior, onde você tem que ler vários livros e uma série de coisas? Olha, se for mega, ultra diferenciado, autodidata, esforçado, talvez, mas para a maioria de nós fica um pouco complicado, dá um pulo tão grande do aspecto do passo a passo didático. E moral da história sobre a procrastinação, que é o deixar para depois, não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Porque senão fica lá, no meu caso, a pilha de roupa. E acontece com a própria dança também. Se você tem a possibilidade de começar hoje, quanto antes melhor. Porque aí lá na frente você vai ver o resultado. Como seria em 1 ano ou 5 anos? Se você tivesse começado hoje, agora, nesse momento? Daqui 5 anos, se você tivesse começado hoje. E é isso. Quanto antes você resolver a aprender, no caso da dança, a dançar, mais rápido você vai conseguir dançar. E agora vamos para a próxima, que é acreditar no processo. Essa é a número 4. Quarta coisa, o quarto impedimento que pode estar impossibilitando você de começar a dançar. Qual é, Verônica? Então, na própria dança tem um passo a passo. O início, o meio e o fim. O desenrolar desse processo que vai fazer realmente você conquistar a sua dança. E acreditar também no profissional ali, no seu mentor, professor ou guru, que seja. Porque, querendo ou não, ele teve a experiência, ele passou por coisas que pode evitar que você passe também. Lembro de um personagem da série Vikings, série muito legal, tá? Quem curte série aí e ainda não assistiu, assista, super show de bola. E é o Viajante. O Viajante, ele sempre era muito interessante, todo mundo parava, os guerreiros, toda a comunidade queria escutar as histórias que ele tinha para contar, porque ele tinha uma visão, ele tinha uma ideia de mundo que era mais ampla. Por quê? Porque ele viajava bastante, então ele conhecia, por exemplo, os vikings estavam ali no norte da Europa, ele conhecia a França, conhecia a Rússia, conhecia a Arábia, então realmente tinha uma noção diversificada de mundo. E os outros almejavam chegar nesse nível, de conhecer e saber como eram as outras culturas, inclusive conquistar novas terras e tal. Mas a única maneira de saber, de ter uma ideia mais ou menos de como seria isso, era escutar o viajante contando histórias de como seria, quem acontecia, quem era o rei, quem que dominava determinada região, como que era, qual era a cultura, e assim sucessivamente. Então o professor, o mentor,
quem guia no processo, o motivo da necessidade da confiança no processo é essa. É uma pessoa que já tem uma vivência, que já viajou por esses países, vamos dizer assim, e já sabe entregar mais ou menos essa informação do que é, como fazer, qual é a cultura, como se faz os passos, como se aplica a movimentação na música. E para quem está começando é muito difícil talvez perceber, ter essa sacação de primeira, saber o que está acontecendo. Então a confiança, o padrão vibracional, a energia, a sensação desse sentimento de confiança no processo faz com que a didática seja compreendida de forma ainda melhor. Então imagine, você está num oceano, que é aprender a dançar, ou masterizar um ritmo. O professor é a bússola. Ele vai estar orientando o caminho e tal. Não tem como você ver, sei lá, mais do que 30 quilômetros de mar do seu barco, até com a sua bússola. Então você precisa confiar que o norte está para determinado lugar, o sul está para determinado lugar e você está indo na direção certa. Porque você tem um direcionamento. Seria uma viagem, por exemplo, aqui de Brasília para o Rio de Janeiro ou para São Paulo. Você coloca no GPS. Você vai na 050 na autopista, na BR, você vai conseguir enxergar 300 metros, 500 metros, 2 quilômetros, mas no desencadear desses quilômetros de viagem, você vai vendo, vai conhecendo, vai explorando, as novidades vão surgindo. O GPS ajuda, fala, ó, tem obra aqui, talvez pegue tal rodovia que está melhor, tem mais flow, tem mais fluência. E esse é o papel do instrutor, do professor, do mentor que vai estar direcionando como aprender esse ritmo. Fora as pequenas dicas das placas também, né? Isso. Acreditar no processo, além de confiar nos seus professores, é também acreditar em si. E acreditar principalmente no seu parceiro. Porque às vezes você pode ter uma facilidade a mais, o seu parceiro é um pouco mais... São casos mais raros dos dois estar bem, né, ativos. Mas o comum de se ver é um dos dois estar mais por dentro ali, já sabe alguma coisinha, algum básicozinho. Tem uma coordenação. Tem uma coordenação, tem um certo equilíbrio. E o outro já um pouco menos, mas nada de errado com isso. É super natural, eu também já passei por isso. Um passo simples assim eu já perdi um equilíbrio, então é natural. Então a frase que é muito legal também é: sozinho eu vou mais rápido, mas juntos vamos mais longe. E às vezes você começa a dançar com alguém ou dá uma moralzinha ali e tal, e a pessoa está começando e não tem tanta noção. Passa-se alguns meses, não vou dizer nem anos, a pessoa pode superar o outro, tá? Tem essa questão da volta por cima. Então, por exemplo, quando eu comecei a dançar, na fase inicial era um pouco difícil até convidar alguém para dançar e tal, muito receio, muito medo. Só que em torno de 5 meses a 1 ano, porque foram ritmos diferentes, eu já, tipo assim, a maioria das pessoas que me metiam medo eu já estava igual para passando. Então, às vezes você vai estar numa situação que você precisa aprender, você precisa acreditar nisso, que você vai chegar num nível que pode até superar quem sabe mais do que você. E assim, você está numa situação que você sabe mais. Então, paciência com o outro também, que de repente, daqui a algum tempo, a outra pessoa pode estar vendo algumas coisas e dando uns toques que você, com a inteligência mais ampla, não conseguiu perceber. Mas pelo ângulo que a outra pessoa percebe, como ela analisa as coisas, ou ele pode te dar um direcionamento muito legal e somar bastante. Então, acredite no processo, acredite na caminhada, acredite na estrada, acredite nos professores, acredite em si e acredite no seu parceiro também, que vai dar super certo. Agora vamos para a quinta coisa que pode estar te impossibilitando de aprender a dançar, que é esperar o parceiro. Essa daí é interessante, esperar o parceiro. Muitas vezes eu quero começar algo e tal e eu vou precisar dela nessa iniciativa. Mas talvez ela tô contigo assim, mas tu vai mesmo?
Você vai fazer isso mesmo? Você vai, sei lá, você vai lá na rua agora? Você vai mesmo? Às vezes pode ser até um passeio que não é tão interessante, essa é a nossa realidade, né? Agora então, com essa situação de pandemia, às vezes eu vou fazer uma coisa que para ela não é tão relevante, mas ela vou até fico no carro mesmo e tal, só para ver a rua. Só para ver a rua, mesmo sendo algo, sei lá, chato, você poderia fazer uma coisa bem melhor em casa, tipo, sei lá, ir numa oficina resolver um problema no carro, por exemplo, ou ir comprar uma peça de carro em algum lugar. Mas ela topa porque ela viu que eu vou mesmo, eu tô indo, eu falo, eu tô indo em tal horário lá resolver essa questão, e ela vai comigo. Então, se eu esperar ela para sair, nesse contexto, talvez a gente nem saia, porque ela não ia mesmo e tal. Então, se eu tomo atitude, eu falo, cara, eu vou começar a treinar. Eu quero aprender a dançar legal mesmo, o zouk, eu quero aprender a dançar o forró, eu quero aprender a dançar o samba de gafieira, eu acho massa. Aí talvez ela vai até me olhar assim, dançar e tal, tá, legal. Talvez, vamos supor aqui que nessa ideia a Verônica ficou neutra. Tá. E aí, né, o aplicativo desliza, a história muda, a conversa fica diferente e tal. Se eu parto para ação e realmente falo, vou começar e vou aprender e já começo a aprender a dançar, ela vai ter uma opinião diferente sobre a minha ação, a minha capacidade de tomar ação, a minha capacidade de querer realmente aprender. Até porque quando a gente treina, são movimentos feitos a dois, tá? Mas, pelo menos para mim, é muito importante que eu tenha a minha noção individual dentro do passo. Para a dama também, hein? E ela tenha também. Então, praticamente todos os movimentos, exceto, vamos supor, alguma coisa que alguém tem que tirar os dois pés do solo e tal. Um acrobático. Um acrobático. No mais, todos os passos são treinados individualmente. O que não impede, então, por exemplo, se eu quiser aprender uma dessas artes, eu ficar, sei lá, até um ano treinando sozinho. Facilita depois, quando for juntar os dois para dançar, os parceiros, o casal, ou sei lá, sair para dançar no baile? Sim, facilita bastante. Quando a gente começou a dançar, por exemplo, eu já tinha uma noção maior. Facilitou? Bastante. Então, vai ter um aproveitamento de uma forma ou de outra. Então, o ideal é não esperar, caso você não perceba assim, que a outra pessoa ainda está meio lenta, ou talvez até não está tão positiva com relação à ideia e tal, pedir apoio, me apoia então, dá uma moral para mim dançar? Sei lá, se temos outras atividades, ou filhos, ou qualquer coisa assim para gerenciar, você pode segurar essa função para mim um pouco? Eu vou treinar de tal hora a tal hora. E aí já é um começo, porque se acontece de esperar, às vezes o tempo passa e não acontece nada. Pode acontecer também, um exemplo que às vezes eu tô treinando sozinha, às vezes nem aviso pra ele, só me dá vontade de dançar e eu simplesmente vou. E aí eu ponho a música lá e de frente ao espelho, né? E fico lá treinando os movimentos. Tô lá fazendo um estilo pra dama, eu dentro de casa e ele fazendo as coisas dele lá fora. Não sei o que deu nele, do nada ele apareceu ali na janela, olhando, observando. Quando eu dei fé, tava dançando comigo. Às vezes o que você começa um estímulo e acaba despertando na outra pessoa também, às vezes sem querer. Nem foi intencional, tá? Às vezes nem foi intencional e aí acabou acontecendo. Então tá aí, sempre podemos ser uma influência positiva no início da dança individual, na minha própria dança, quanto na dança da pessoa próxima ou mais próxima. E aí começamos aí uma parceria, começamos a reforçar esse elo, porque a dança, segundo aquele estudo científico que nós mencionamos no começo, feito na Nova Zelândia, ela reforça essa conexão, boundary, a união das pessoas que têm essa dinâmica juntos. E aí tem um abraço, tem a oportunidade de contemplar mais. Nem sempre é só talvez discutindo alguma coisa que gera uma dor de cabeça, uma conta, uma escola,
um problema dos filhos. Porque se às vezes você fala muito sobre problemas, muitas das vezes a reação da outra pessoa é se assustar, né? Repelir ou ficar nervoso junto também. Porque essa questão de energias, ela acontece. E começa a criar uma memória, uma fixação, uma foto fixa daquela pessoa. Aquela pessoa chega e só o conflito começa. Então, quando começa a ter uma realidade transformada, direcionada para ser positiva, que é, vamos dançar, vamos se olhar, se divertir, endorfina, dopamina, olhar, algumas risadas, tentar um passinho, o cenário começa a mudar. E a partir de quando você passa a se conectar melhor, a falar mais de coisas boas, a fazer coisas juntos que trazem alegria um para o outro, as memórias que ficam arquivadas, em vez de ser aquelas chatas, né? Problema, conta, menino gritando, essas coisas assim, acontece. Reclamações, dificuldades de todos os níveis e possibilidades passam a ter momentos alegres também, intencionalmente gerados. Por exemplo, ela quer muito dançar, eu estou talvez num dia numa vibe que às vezes eu estou numa preocupação, minha cabeça está em outras coisas que eu tenho que fazer, mas ela quer tanto, eu paro um pouco e vou lá dançar com ela. Ela se sente feliz, se sente elogiada, se sente vista, se sente que tem um envolvimento, que tem uma coisa legal acontecendo. E não se estranhe se você também acabar se divertindo com essa situação. É isso aí. Eu chego lá e começo a dançar, entro na onda, começo a ter dopamina, endorfina, umas gargalhadas, uma coisa, e o meu dia melhora. Às vezes eu volto para resolver o outro problema que estava ali. Às vezes eu volto para resolver o problema que eu estava pensando, estava me estressando, me deixando ansioso, alguma coisa. E aí eu já volto em uma outra vibe, encontro a solução mais fácil. Então, dedicar esse tempo para mim, para ela, para a gente, dançando, tem esse impacto positivo que pode ser percebido no mesmo dia, na mesma situação. E com a memória positiva arquivada. Então é isso aí, foram as 5 coisas que podem estar impedindo você de começar a dançar. Por Mr. Dragoner. Verônica Félix. Valeu, galera, danço sim.